Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá, meu nome é Donato Costa, sou advogado trabalhista especializado e a minha dica de hoje é para você que já é empresário, que está pensando em abrir um negócio próprio, naquilo que diz respeito aos seus custos e encargos trabalhistas. Você sabe que o risco trabalhista é alto e os custos que se tem com um trabalhador registrado também são altos. É muito importante que cada vez mais o empregador, o empresário, a empresa busque o compliance trabalhista. A assessoria jurídica preventiva é capaz de prevenir conflitos, reduzir custos e estruturar a sua empresa para que ela tenha maior segurança jurídica, seja por meio da análise, juntamente com sua equipe contábil, da área de atuação, de quais são os sindicatos envolvidos na convenção coletiva que será adotada, na elaboração do seu contrato de trabalho com o seu trabalhador, as mais diversas funções. Essas são apenas algumas das formas que a gente possui de buscar equilibrar a conta, conferir maior segurança jurídica e redução nos custos e riscos trabalhistas. Consulte sempre um advogado trabalhista especializado para que possa lhe ajudar na sua jornada empresarial. Obrigado, até a próxima. Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos! Estamos abrindo mais um programa da série Família Verzola Recebe, como sempre aqui pelo nosso Canal 3. Pessoal, você também acompanha a gente através das nossas mídias sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Isso mesmo, em todas essas páginas você sintoniza o Família Verzola Recebe, agora neste ano de 2026, completando 18 anos no ar. E na série de boas reportagens que sempre trago a vocês todas as semanas, hoje estou recebendo aqui em nossos estúdios um dos grandes nomes da área jurídica da cidade de Franca. Ele que é um grande especialista no direito do trabalho e vai debater um pouquinho com a gente aqui sobre essa área do direito. Doutor Donato Costa, seja bem-vindo, como vai você? Olá, Lucas, boa tarde a todos os telespectadores. Bom dia para quem vai assistir nos Perante Dia também. Vou muito bem, obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui, colaborando com essa tradição da família Verzola e poder contribuir para solucionar algumas dúvidas dos telespectadores, sempre a partir desse canal de muita informação que é aqui da família Verzola. Maravilha, desde já agradeço a você por ter aceito meu convite e estar aqui comigo para a gente poder debater um pouquinho sobre a área do direito. Inclusive, o doutor Donato está ilustrando o nosso momento jurídico, como vocês conferiram na abertura do programa, dando dicas muito importantes aí para vocês, amigos telespectadores. Muito bom, pessoal. Doutor, eu gostaria de abrir o nosso programa e gostaria que você nos contasse um pouquinho como que foi o início da sua carreira, quais foram os maiores desafios no começo. Perfeito, Lucas. Graças a Deus eu pude aprender a advocacia ainda enquanto estagiário. Então, eu consegui uma vaga em um escritório renomado aqui da cidade, com uma atuação nacional e peguei a maior parte do crescimento desse escritório, que acabou se consolidando cada vez mais como um escritório de grande influência regional. Então, eu pude colher todos os frutos desse aprendizado, pude ter bastante experiência a partir de casos grandes, de casos complexos, que foram moldando a minha atuação profissional, conjuntamente com meu amadurecimento pessoal, Então, o começo ele foi marcado por bastante aprendizado, por bastante vontade, entrega da minha parte, e graças a Deus eu pude colher esses frutos logo em seguida após me formar. Que maravilha! Falando em formar, como você disse, onde você formou, doutor? Lucas, eu me formei na Faculdade de Direito de Franca, a famosa FDF, ou Brejão, para os mais antigos. Conceituadíssima, né? Exato, uma faculdade de excelência. Pude aprender com grandes mestres. Eu me formei em 2017, então eu continuei advogando nesse escritório, no qual eu logo me tornei advogado associado, até o ano de 2024, e desde então eu venho caminhando na minha advocacia autônoma com o meu próprio escritório. Maravilha. Por que você resolveu escolher a área trabalhista, doutor? Lucas, a área trabalhista acabou se revelando para mim de uma forma natural, a partir do momento em que eu passei a coordenar o setor trabalhista desse grande escritório. Então, eu era responsável por demandas de empresários, de produtores rurais, também de pessoas físicas, naqueles casos em que o escritório atuava,
de toda a região e do Brasil inteiro. Então eu me tornei um expert nessa matéria, pude me especializar, então eu sou advogado especializado na área trabalhista e, portanto, eu penso que o advogado ele não pode ser generalista. Eu acredito que quando se abre muito leque de atuação, acaba se perdendo um pouco da qualidade, né? Então, quanto mais se afunila, quanto mais se tem autoridade, conhecimento, capacidade técnica em determinado assunto, você se torna um profissional melhor. Eu escolhi a área trabalhista também por depois ter desenvolvido um gosto e é muito gratificante a gente poder atuar resolvendo problemas de empresas, prevenindo problemas e também atuando em favor de trabalhadores naqueles casos em que realmente seja necessária a intervenção do Poder Judiciário. Maravilha! Agora me fale, doutor Donato, o que ninguém te contou sobre a advocacia que você só aprendeu na prática mesmo? Lucas, sem dúvida, foi se relacionar com pessoas. A advocacia ela é atravessada por relações sociais. Não é a capacidade técnica, conhecimento, a estratégia, que é aquilo que, de fato, determina o sucesso do profissional. E a prática da advocacia me mostrou que o segredo está em se colocar no lugar do seu cliente, em saber lidar com os diversos atores, né, das relações processuais, seja o advogado da outra parte, seja o juiz, eventualmente um procurador do trabalho. Então, eu acho que saber se relacionar foi a maior chave que a prática me revelou. Maravilha! Me fale agora, teve algum caso ou algum mentor que realmente marcou profundamente a sua trajetória até o momento? Lucas, houve vários casos que eu atuei de forma direta e que marcaram a minha trajetória. Eu posso citar alguns em que, por exemplo, a minha atuação foi essencial, juntamente com a minha equipe, para podermos conseguir uma justa indenização para casos graves de acidente de trabalho. Outros casos em que empresas estavam passando por uma série de situações de ação trabalhista, muitas vezes forjada por uma mentira que era confirmada por uma testemunha e essa verdade acabava se tornando uma verdade formal, que é a verdade que o judiciário aceita, mas não era a verdade real. Então a gente, com muito preparo, muita estratégia, conseguiu ali deslindar esses detalhes e poder trazer a justiça para o caso concreto. Muito bom. Doutor Donato, o mundo do trabalho, ele mudou. E o direito do trabalho acompanha essas mudanças? Sem dúvida, Lucas, esse é um dos grandes problemas do direito das relações sociais. A gente tem até um brocardo jurídico, ubi societas ibi jus, que significa, numa tradução mais literal, que onde está o direito, aí está a sociedade. Mas muitas vezes o direito ele não consegue acompanhar a evolução das relações sociais. Outras, como é o caso do direito do trabalho aqui no Brasil atualmente, o direito assume até um papel de protagonista para direcionar para onde as relações sociais vão caminhar. Então, é uma pergunta que ela não tem uma resposta de sim ou não, é uma resposta de depende, né? O que se vê hoje no Brasil é uma tentativa do direito do trabalho cada vez mais direcionar as atuações dos empresários, dos trabalhadores e muitas vezes tomando um protagonismo nesse caminho. Perfeitamente. Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o Dr. Donato Costa. Pessoal, vou para o meu primeiro intervalo comercial, mas eu volto já com a sequência do nosso programa. Após mais de 17 anos no ar, o programa Família Verzola recebe e acumula uma história de sucesso, inovação e a fidelidade de uma audiência dedicada. Ao longo desse período, o programa evoluiu, adaptando-se às mudanças na mídia e no comportamento dos telespectadores, mantendo-se relevante e impactante. Há 17 anos entramos na sua casa para informar, emocionar e contar histórias que fazem parte da sua vida. São mais de 2.000 programas, milhares de convidados e incontáveis sorrisos, reflexões e boas conversas. A marca de mais de 17 anos no ar, ininterruptos, reflete não
apenas a longevidade, mas também a capacidade de se reinventar, proporcionando entretenimento de qualidade e se consolidando como um marco na TV da nossa região. E tudo isso só é possível porque você está aí, do outro lado da tela, nos acompanhando dia após dia. Programa Família Verzola recebe 17 anos no ar. A história continua e o melhor ainda está por vir. Há mais de uma década conectando você ao melhor entretenimento. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham. Porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. Pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu. Pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação
Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Está no ar o Momento do Marketing. Com Nádia Carvalho, você descobre insights práticos e estratégias que fazem a diferença para a sua marca. Olá, turma! Juntos novamente no Família Verzola, Momento do Marketing. E hoje a gente vai conversar um pouquinho que marca não é logo. Logomarca é a fonte, o ícone que você vai trabalhar, as cores, né, as cores que você vai trazer ali dentro do emblema, né? Agora, a marca é a experiência que você gera. Não sei se vocês estão acompanhando aí, as grandes redes, Gucci, por exemplo, Louis Vuitton, eles estão montando cafés, né, na Europa, para que você vá no café e tenha a experiência da logo, a experiência do luxo, para poder você representar isso dentro dos seus produtos. E aí, como que a gente pode aplicar isso na nossa realidade? Você já pensou no cheiro, né? Pensa aí no cheirinho da Melissa. Então, qual é o cheiro da sua marca, né? Qual que é a presença, o tom de voz da sua empresa? Então, o cheiro, o tom de voz, a fonte que você está utilizando, as cores, a postura, a roupa, né? Hoje, existem muitas consultorias de moda que através da forma como você se veste, você vai trabalhar também o seu posicionamento. Quando a marca ela é bem trabalhada em todos esses aspectos de sensorial, do ponto de venda, que é o merchandising, quando você trabalha as cores, quando você trabalha o seu tom de voz, o que acontece? Existe um reconhecimento e esse reconhecimento vai fazer com que exista uma fidelização e com isso um aumento de venda recorrente. Percebam que eu não estou preocupada só com a primeira venda, eu estou preocupada sempre com a recompra, porque se eu tenho uma recompra, significa uma fidelização. Se eu tenho uma fidelização, significa que no primeiro momento eu paguei meu investimento de marketing e aí minha lucratividade está vindo. Espero que vocês tenham gostado, que esteja fazendo sentido para vocês e espero na próxima. Um abraço. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Doutor Donato, como você avalia o cenário atual do direito do trabalho no Brasil, de uma forma geral? Lucas, de modo geral, hoje o direito do trabalho ele se mostra com uma insegurança jurídica e uma instabilidade relativa. O direito do trabalho, eu arrisco dizer que de todas as áreas do direito, é aquele que mais é atravessado pela relação entre capital e trabalho, na medida em que as normas jurídicas trabalhistas servem para conferir uma proteção para o trabalhador, ao passo que do outro lado estão os interesses do capital. Então, o que se vê hoje, Lucas, é uma atuação muito forte do Supremo Tribunal Federal na modalidade de determinar o que é, o que não é, muitas vezes passando por cima do entendimento já consolidado daquele que é o maior tribunal de competência trabalhista do Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho. Essa disputa entre entendimentos, entre qual é a forma correta de se aplicar a lei, tem gerado uma instabilidade geral no ambiente social e também uma disputa cada vez mais acirrada, que traz insegurança jurídica, muito desconhecimento, seja por parte dos empresários, sobre o que é certo, o que não é, o que é seguro, o que pode me trazer riscos, e também do lado dos trabalhadores, que muitas vezes ficam perdidos em entender se aquilo de fato é direito, se não é, qual é o caminho para se chegar e etc. Maravilha! Agora eu gostaria que você me falasse, quais mudanças mais impactaram trabalhadores e empresas nos últimos anos aí, doutor? Lucas, eu posso citar, após a reforma trabalhista, que foi uma lei que praticamente reestruturou a CLT e o direito do trabalho no Brasil, nós temos uma discussão que foi colocada em pauta, na qual
passou-se a dar maior valor para aquilo que é negociado, seja por sindicatos e empresários ou empresas, seja entre os próprios sindicatos, sindicato patronal e o sindicato da categoria profissional, sobre o legislado. Então, essa questão do negociado sobre o legislado, por um lado, ela facilitou muitas coisas que antes eram mais enrijecidas, porque permite que a negociação coletiva tenha uma autonomia maior do que aquilo que está previsto na lei em determinados casos. Por outro lado, nós temos também recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que acabam trazendo uma discussão sem solução em situações como, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que trabalha para mim como PJ, é ou não empregada, sobre se a relação que existe, por exemplo, entre motoristas de aplicativos se caracterizam ou não como relação de emprego. Então, essas questões, elas ainda estão abertas pelo Poder Judiciário e também pelo Poder Legislativo, a quem de fato vai caber a legislação desses assuntos. Então, trata-se aí de questões que ainda estão em pauta e não tem uma solução pronta. Perfeitamente. Agora eu gostaria que você nos falasse quais são os direitos trabalhistas mais desrespeitados hoje em dia, doutor? Lucas, sem dúvida, disparadamente, são dois. O primeiro deles diz respeito ao não reconhecimento de vínculo de emprego. Claro que se vai tratar de uma discussão, mas muitas vezes alguém começa a trabalhar sem a anotação da carteira de trabalho, contendo ali todos os requisitos que dão uma relação de emprego. Então, hoje, quando a gente pega as estatísticas de processos de ações trabalhistas, disparadamente, essa é vencedora, logo acima das horas extras. É muito comum também ações que visam ali a discussão quanto ao correto pagamento de horas extras, ou mesmo o pagamento de horas extras não trabalhadas e não pagas ou compensadas. Esses dois são os maiores vencedores. Certo, são os líderes ali, podemos dizer, né? Exato, Lucas. O trabalhador, ele perde os direitos ao acertar um acordo informal, doutor? Nem sempre. Muitas vezes o acordo informal, ele, especialmente quando tem a assessoria jurídica de um advogado especializado, não vai ser necessariamente prejudicial ao trabalhador. No entanto, é muito comum, às vezes, o trabalhador se sentir um pouco ameaçado em procurar um advogado ou pressionado pelo empregador para aceitar determinado acordo, né? Então, nessas situações, é possível, sim, que o trabalhador seja prejudicado, porque vai lhe faltar um conhecimento, a pressa vai falar mais alto, às vezes a pessoa está num momento de tensão emocional, trabalhou muito tempo, acontece determinada situação que afeta o lado pessoal, e aí depois fica difícil para a gente tentar consertar. Certo, certo. Agora me diga, doutor Donato, o que muita gente acredita ser de direito, mas na verdade não é? Lucas, eu penso que tem uma que todo ano se repete, que é o fato de o carnaval não ser feriado. Isso é polêmico, hein? Esse é polêmico, Lucas. É muito comum, minha cunhada mesmo, chega no carnaval, ela tá doida para descansar. Não vai ser feriado. Ah, mas não é feriado. E todo mundo esquece, todo ano é a mesma coisa. A grande verdade, Lucas, é que não é feriado nacional. Então, alguns estados, dentro da sua liberdade legislativa, ou municípios, acabam decretando, seja terça-feira de carnaval, seja quarta-feira de cinzas, ou até mesmo a emenda desses dias, como feriados. Mas não é uma regra, né, em todo o Brasil. Então, para aqueles municípios ou estados que não têm o carnaval como feriado, é um ponto facultativo, e aí vai depender de cada empregador dar ou não folga, colocar ou não em banco de horas as horas desses dias, ou mesmo colocar todos os trabalhadores para trabalhar, o que também é legal. Certo. Olha que ponto polêmico que o doutor Donato aqui trouxe para nós aí. Muito legal mesmo, porque realmente muita gente desconhece isso, não sabe ao certo o que você disse agora, né? Exatamente, Lucas. É uma das grandes dúvidas que chega na ressaca ali da virada do ano, e a gente costuma dizer, né, que o ano só começa depois do carnaval. Pois é. Não é à toa, né? Desse jeito. Doutor, por que tantas empresas ainda enfrentam ações trabalhistas? Lucas, eu acredito que dois são os principais fatores que acabam fazendo com que as empresas possuam ações trabalhistas. O primeiro deles, Lucas, muitas vezes é a falta de recursos para arcar com todos os custos trabalhistas, os custos previdenciários. Nós temos que ser realistas. A carga tributária de ter o empregado é alta. Você pega um salário de R$2.000, no mês o empregador vai gastar muito mais que isso, somando FGTS, imposto de renda,
também contribuições previdenciárias, provisionamento de férias, 13º. Então eu penso, Lucas, que sobretudo para as pequenas e algumas médias empresas, esse é o fator principal. Sim. Por outro lado, Lucas, nós temos também a falta de prevenção e de assessoria jurídica preventiva, que a gente costuma dizer ser o compliance trabalhista, que é capaz de solucionar dúvidas, de antever conflitos que podem ocorrer. Então, muitas vezes, o empregador, o patrão, o empresário, ele pensa só no custo. E aí ele tende a ficar mais distante de contratar um advogado especializado, porque ele vai enxergar como um custo. Mas, na verdade, se ele tomar essa atitude, ele vai estar investindo na sua empresa e evitando um custo futuro. Então, acho que esse fator também é primordial. Eu achei muito bacana o que você disse agora. Muitas vezes muitas vezes o dono da empresa, o empresário, deixa ali o negócio rolar, não contrata um profissional especializado para auxiliá-lo ali nas demandas do dia a dia. Aí a corda estoura, o negócio pega lá, aí ele joga para o advogado e falou, se vira, né? Exato. Preciso de você agora, se vira aí, porque eu preciso disso. Exato. Seria muito melhor se ele tivesse uma prevenção, tivesse um profissional para auxiliá-lo com antecedência, fazer tudo certinho ali, evitaria uma maior dor de cabeça, não acha, doutor? Com toda certeza, Lucas. A gente até costuma dizer que advogado não é santo milagreiro, não. A gente pode, até certo ponto, tentar resolver, diminuir o risco, né? Muitas vezes o empresário também tem essa questão. Ele acha que, se tiver uma ação trabalhista, é só fazer um acordinho. Nem sempre é assim. Muitas vezes a conta fica alta, muitas vezes o outro lado não quer ou não vai aceitar um acordo. Então, a gente sempre traz essa visão da conscientização, né? Porque resolve o problema, é bom para você, para sua empresa, você também resolve o outro lado, traz mais satisfação para quem trabalha para você. Eu acho que é a melhor situação. Sem dúvida alguma. Pessoal, vou dar mais uma pausa aqui no nosso programa para o intervalo comercial e eu volto já. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não volta. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo pra crer, gente, é o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que não
nada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado à Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. GT Negócios Imobiliários. Mais que imóveis, realizamos sonhos. Gustavo Taveira transforma cada busca em uma conquista. Com dedicação e atenção aos detalhes, ele conecta você ao lugar onde sua história vai acontecer. Seu lar ideal começa com confiança. A GT Negócios Imobiliários é referência em negociações imobiliárias, oferecendo atendimento personalizado e soluções inteligentes para quem busca comprar, vender ou investir. Com Gustavo Taveira, você tem orientação, experiência e aquele toque especial que faz toda a diferença. Entre em contato e conheça 16998609228 @GT Negócios Bom, pessoal, você que é de Franca, você que é toda a região, você quer comprar um colchão magnético terapêutico original, aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra todos os modelos. Tem o colchão magnético, tem ele com infravermelho, tem com controle remoto. Nós temos desde um colchão mais simples até o mais sofisticado da atualidade. Nossos produtos são com alta tecnologia, todos com imã terapêutico, com ponto de infravermelho, a linha completa de colchões para você deitar, para você dormir melhor, levantar mais descansado, com o corpo mais recuperado, com mais disposição. Nosso colchão vai com certificado de garantia, com o emblema da ferradura japonesa, que identifica que é o produto original. E a única loja que você encontra os colchão magnético terapêutico em qualquer tamanho de cama, qualquer modelo que você quiser, é aqui na loja do Antônio Eustáquio, e nós temos o plano que cabe no bolso de cada um. Você quer comprar à vista, tem o super desconto. Quer comprar no plano dividido, nós temos no cartão até 24 vezes. Quer comprar no cheque, até 24 vezes. Quer comprar no boleto, nós temos plano até em 60 vezes. E o melhor ainda, que a entrega, você que está em Franca, você recebe no mesmo dia. Que nós temos um estoque regulador aqui em Franca para atender Franca e toda a região. Está em Franca, recebe no mesmo dia. Está na região, recebe no dia seguinte. E você, além de comprar o colchão magnético original da Kenko, você ganha na compra do colchão de casal 2 travesseiros magnético também, com infravermelho. A única loja que tem é a loja do Antônio Eustáquio. Você compra o colchão, ganha os travesseiros. E se você quiser comprar separado, pode comprar também e está numa super promoção. Loja nenhuma você encontra, só aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra os colchão magnético terapêutico original e os travesseiros terapêutico original. E nós temos um telefone que é facinho de decorar, você pode comprar por telefone, que é o 3723-6666. Nossa loja fica aqui na estação, é na Rua Voluntários da Franca, número 491, aqui no alto da estação, onde nós estamos já há 22 anos. Mas liga, 3723-6666, para comprar um colchão com alta tecnologia, para você tratar o corpo, dormir melhor e levantar mais descansado. Só nós que temos para te atender o produto original. Centro Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Rancho JP, no coração da natureza,
onde a paz encontra o sabor. Existe um lugar feito para quem aprecia a verdadeira comida caipira. No Rancho JP, cada prato é preparado com carinho, tradição e aquele tempero que lembra a casa da avó. Comida feita no fogão a lenha, ingredientes fresquinhos e o sabor autêntico da roça. Aqui é para comer bem e aproveitar. Relaxe, respire fundo e aproveite a natureza exuberante que cerca nosso rancho. Avenida Major Alvarenga, 2700. Patrocínio Paulista. Telefone 16 99121 1765. Rancho JP. Sabor da roça, acolhido pela natureza. Venha viver essa experiência. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. E hoje eu estou recebendo um dos grandes nomes da advocacia francana, Dr. Donato Costa, falando com a gente aqui sobre a área trabalhista, sua grande especialidade. Doutor Donato, o direito do trabalho tende a se flexibilizar ou se fortalecer? Lucas, atualmente, os movimentos nos mostram que a tendência é a flexibilização do direito do trabalho. Então, o direito do trabalho, muitas vezes, ele vai ter ali uma relativização na aplicação das suas normas ou na interpretação para poder atender à realidade social. Isso conflita com o histórico do direito do trabalho no Brasil, que é o fortalecimento do Poder Judiciário como um todo. Então, quando a gente tem um sistema em que o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem um protagonismo muito grande e ele vai e dita a regra, conflita ali com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a gente tende a se flexibilizar as normas trabalhistas. O que, por outro lado, tem o seu lado positivo, mas também gera ali uma insegurança jurídica. Certo, certo. Informação, na sua opinião, ainda é a melhor forma de prevenir conflitos e garantir direitos, doutor? Sem dúvida, Lucas. Eu penso que seja a principal forma. Hoje, graças às redes sociais, a internet, a propagação e a facilitação, né, desses meios de comunicação, eu vejo que muita gente está mais consciente, né, dos dois lados. Nós temos diversos meios de informação que fazem com que uma dúvida seja sanada, que um problema muitas vezes seja facilmente resolvido, mas muitas vezes esses canais, seja o Google, a IA, redes sociais, são insuficientes. A gente costuma dizer que cada caso é um caso, né? E muitas vezes a gente alimenta ali uma situação que é uma regra, mas às vezes a sua empresa ou o seu trabalho tem um detalhe que faz toda a diferença e que somente uma assessoria ali, uma consultoria especializada vai ser capaz de bem direcionar. Certo, certo, certo. Agora me diga, na sua visão, existe alguma premissa básica para o relacionamento advogado-cliente? Sim, Lucas. Eu penso que a confiança deve ser o principal elemento. O advogado, ele necessariamente tem de saber de todos os fatos. Muitas vezes, na advocacia trabalhista, isso não é tão forte. A confiança, sim, mas esse exemplo que eu vou dar, não. Muitas vezes o cliente ele fica com receio de contar um detalhe para o advogado, ele acha que se ele falar muito ele vai prejudicar ou vai enviesar o advogado, mas não, a verdade é justamente o contrário. Se você não for honesto, se você não se abrir de fato sobre tudo que atravessou a relação com o seu advogado, ele não vai ter todas as armas para poder lutar em seus direitos. Então, eu penso que a confiança seja primordial. Outro fator, Lucas, que eu acho extremamente importante é a empatia. A gente vê muitas vezes alguns colegas, né, ou algumas pessoas se relacionando de forma puramente pensando no resultado, né? Então, eu penso que o fator humano ele deve prevalecer. Para mim, é inconcebível você advogar para alguém, buscar ali os direitos, sem se colocar no lugar da pessoa, sem entender o que aquela pessoa passou, e muitas vezes isso é um desafio. Então, eu acho que as relações elas devem sempre estar permeadas por empatia, por confiança e por honestidade. Maravilha! Doutor Donato, após a pandemia que a gente vivenciou anos atrás, as audiências praticamente passaram a ser todas virtuais. Sim. Na sua opinião, o que é melhor, as virtuais ou você ainda prefere aquela presencial ali, o tete-a-tete com o juiz? O que você prefere? Lucas, disparadamente audiências virtuais. Elas são, na verdade, uma grande economia que, como você muito bem disse, só vieram a ser colocadas em prática após um fator que teve que necessariamente causar as audiências virtuais. Então, é economia de custo, economia de tempo, é uma economia para todos os fatores, os atores envolvidos ali dentro de um processo trabalhista, né, ou de outras naturezas, porque esse fenômeno também se ampliou para audiências criminais, cíveis e etc.
No entanto, Lucas, nós temos alguns casos em que a audiência presencial ela tem uma importância enorme. Isso especialmente dentro do direito do trabalho. Você vai concordar comigo, Lucas, telespectador também, que muitas vezes a gente, longe da figura do juiz, com o celular na mão, a gente tende a ter um pouco mais de conforto, muitas vezes para não falar a verdade, muitas vezes para dar aquela escapadinha, né? Às vezes a pessoa até tem um script ali do que está respondendo, então eu tenho sempre essa cautela. Para audiências puramente de conciliação ou de tentativa de acordo, de forma virtual, excelente. Para aqueles casos complexos, que você vai ouvir testemunha, que tem uma matéria muito importante sendo discutida, eu ainda sou a favor do tete-a-tete, a presença do juiz, o olho no olho. Sem dúvida, isso é muito mais importante para a justiça ser alcançada. Certo. Podemos dizer que também foi uma coisa muito boa para a classe advocacia de uma forma geral, porque vocês captaram clientes aí do Brasil inteiro também, né? Podemos dizer que foi benéfico, né, para a classe. Sem dúvida, Lucas. Eu penso que a pandemia, por ter atingido toda a estrutura de todo mundo, ela acabou, apesar de todos os custos, de toda a desgraça, no sentido de ausência de graça que trouxe para o mundo inteiro, ela alertou a sociedade, o mundo, para aquilo que de fato já era possível, mas que estava travado por burocracias. Uma delas foi a possibilidade de, enquanto advogado, ter uma atuação no território nacional, né? Outra, como você citou, as audiências virtuais. Então, foi um fator que abriu as portas para muita coisa boa, né, Lucas? Maravilha! Doutor, o advogado ele carrega a responsabilidade da vida das pessoas, seja lá em qual área for. Como vocês lidam com essa responsabilidade tão grande assim? Lucas, eu penso que o principal fator deve ser a inteligência emocional. Muitas vezes a gente tem problemas, né, nas nossas próprias vidas, no dia a dia, e a gente, enquanto advogado, lidar com o problema, no sentido de resolvê-los, de buscar ali acolher a pessoa, acaba aumentando a nossa carga emocional. Então, se a gente não tiver ali um hobby que a gente coloque em prática, não tiver um mental bom, né, para quem precisa de terapia é muito importante, mas eu penso, Lucas, que buscar o equilíbrio, né, entre a vida profissional e a vida pessoal, conseguir separar muito bem essas duas nuances, é primordial para que seja possível se atuar ali com competência, com direcionamento e sempre de maneira centrada. Coisa boa! Pessoal, vou para o meu último intervalo comercial. Já já eu volto com o Dr. Donato, onde ele vai contar um pouquinho mais da vida pessoal dele, algumas curiosidades. Eu volto já. Pra quem quer aprender, desenvolver, a CIF é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra CIF e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a CIF é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra CIF e seja associado. A CIF, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733 em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, filho, número 800. Telefone 3723-2337. Ela chegou devagarinho e conquistou a cidade. Fez da solidariedade a sua bandeira. Doou óculos aos alunos, apoiou a APAE, campanha do agasalho, conselho tutelar, foi muito além de óculos. Na pandemia, cada óculos adquirido virou uma cesta básica. Você ajudou a construir essa história que segue movida por gratidão. Agora em 2026 a Parisville renasce. Mais moderna, mais acessível. Seja muito bem-vindo, o movimento só começou.
Ver bem é viver melhor, e a sua saúde ocular merece o melhor cuidado. No Centro de Olhos de Franca, você encontra tecnologia de ponta, atendimento humanizado e uma equipe de oftalmologistas altamente qualificada, sob a direção de Dr. César e Dra. Aiko Maniero, pronta para cuidar da sua visão em todas as fases da vida. Exames completos, diagnósticos precisos e tratamentos modernos. Tudo em um só lugar, com conforto, agilidade e segurança. Agende sua consulta e enxergue o mundo com novos olhos. Estamos localizados na rua Voluntários da Franca, 2567, bairro São José. Centro de Olhos de Franca, cuidando da sua visão com excelência. Há mais de 80 anos, construímos mais do que números. Construímos confiança. Somos um escritório de contabilidade que atua de forma completa nas áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista e societária, oferecendo segurança e clareza para a sua empresa crescer. Aqui, cada cliente é único. Nosso atendimento é pessoal, próximo e estratégico, porque acreditamos que entender o seu negócio é o primeiro passo para gerar resultados. Nossa missão vai além das obrigações legais. Trabalhamos lado a lado com você para uma gestão eficiente, orientada à administração de resultados e à tomada de decisões inteligentes. Mais de meio século de experiência, compromisso com o presente e visão para o futuro da sua empresa. Escritório Contábil Labor. Contabilidade que entende você. Resultados que fazem a diferença. Rua Maestro Tristão, 711. Bairro Higienópolis, 163-406-3256 16-999795400. Programa Família Verzola recebe, apresenta o Momento Saúde com Dr. José Guilherme Marsonguide. Meu nome é José Guilherme, sou cirurgião dentista, especialista em aparelhos, ortodontia e venho trazer para o Momento Saúde de hoje uma colocação. Quero alertar você, mamãe, papai, para aproveitar agora nesse momento de férias, vamos observar mais os filhos, né? A gente tem aquela falsa noção de que o importante é só depois que nascem os dentes permanentes, mas muitas vezes os nossos grandes problemas já começam bem antes na infância. Então, mesmo quando aparecem os primeiros dentinhos, já é o momento dessa criança ir ao dentista, porque uma má postura, um problema respiratório, um desvio de mordida pode causar muitos transtornos para essa criança. Vai atrapalhar na mastigação, na fala, causando bullying na escola, né? Não é só o sorriso do seu filho que importa. A postura, a forma de mastigação, a colocação da cabeça em relação ao corpo, isso causa desequilíbrio, pode causar problema de postura na coluna, pode causar má qualidade de sono, onde seu filho vai ter problemas de concentração na escola, problemas de nota, adaptação. Então, assim, muitas coisas acontecem na boca ou iniciam na boca. Então, só um profissional como cirurgião dentista pode ajudar nesse momento. Então, a minha dica de hoje é justamente sobre isso. Vamos levar as crianças quanto antes no dentista, vamos ver se existe algum problema, se houver algum problema para a gente resolver. Quanto mais cedo e mais precoce, a gente evita tratamentos longos, dor de dente, dor de face, dor de cabeça, ronco, apneia, que são transtornos que vão desequilibrar o crescimento da criança. E depois que a criança cresce em desequilíbrio, fica tudo mais complicado. Aí a gente já tem que falar em problemas como cirurgia, longos tratamentos adaptativos, né? Para fazer essa criança reaprender a mastigar, aprender a respirar. Isso tudo causa todos esses tipos de transtorno. Então essa foi a minha dica de hoje. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe.
Doutor Donato, no último bloco você falou um pouquinho da importância em, sim, conciliar uma rotina intensa da advocacia com um gosto mais pessoal, um lado mais pessoal, um hobby e tudo mais, né? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Qual que é o seu hobby? Lucas, eu desde muito jovem sempre gostei muito de esporte, né? Até achei que eu fosse virar educador físico, como eu acho que a maioria de nós, né? É um grande sonho de meninos, principalmente, eu vejo. Pois é. Você fala com meu filho, tem 6 anos, gosta muito de atividade física, e comigo não foi diferente. Então, no esporte, desde muito jovem, especialmente a musculação, joguei futebol por um tempo, mas eu machuquei, aposentei muito cedo. Eu comecei a fazer academia e é um hobby que eu trago até hoje, né? Um momento ali que eu faço questão de tirar, para ter aquela conexão, para ouvir uma música, cuidar da sua própria saúde, do seu próprio corpo. Então, esse para mim é um hobby favorito. Além disso, eu também gosto muito de brincar com meu filho. A gente joga videogame, a gente se diverte na rua. Isso também gera ali uma conexão e acaba me acalmando de uma forma geral. Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui que gostaria de te fazer. Qual que é a sua maior paixão, assim, de uma forma geral? Lucas, eu me descobri há pouco tempo no xamanismo. Você já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não entendo muito bem. Legal. O xamanismo, Lucas, resumidamente, né, não é o nosso ponto aqui da conversa, mas ele é uma tradição ancestral que conecta, né, o ser humano com a sua essência, com a natureza, a forma de se relacionar e de se enxergar como parte integrante do mundo. E no ano passado eu pude descobrir o xamanismo pela primeira vez, fiz a consagração com as medicinas da floresta e praticamente transformou a minha vida. Então hoje, todos os meses, a gente faz as cerimônias, né? Isso para mim tem sido bastante importante para a gente conseguir seguir na caminhada. Olha que legal, é muito bacana. Parabéns, doutor. Legal, obrigado. Time do coração, vamos lá. Eu sou palmeirense. Tem um companheiro ali atrás aqui das câmeras, ó, o Paulinho tá ali vibrando ali. A gente não foi muito bem, né, Paulinho, ano passado. Mas esse ano, se Deus quiser, a gente vai ganhar alguma coisa do Flamengo, né? E do Corinthians, né? Esse ano não foi muito bom para a área verde, não. Nem para mim, do vermelho, branco e preto, que eu sou São Paulino, mas tá bom, né? Faz parte. Faz parte. Me fala uma coisa, doutor. Qual é um dos seus maiores desafios na vida? Lucas, eu penso que o maior desafio seja, dentro do meu seio familiar, educar meu filho, né? Eu penso que é muito desafiador a gente ter essa missão, né? Que é nos dada por Deus de poder conceber um ser e poder trilhar, né? Então a gente tem que ser exemplo, a gente tem que amar, mas a gente tem que educar. Sem dúvida. A gente tem que prover. Então eu aprendo muito com isso, sou muito grato e muito feliz por essa missão e isso atravessa o meu ser de forma radical. Então, para mim é muito desafiador, muito gratificante, vou até além, e de muito aprendizado, né? Eu acho que eu me enriqueci bastante como ser humano a partir do momento em que eu fui pai. Então isso me traz muita felicidade. Joia! Vamos mandar um abraço pro filhão. Qual que é o nome dele? É o Vicente. Vicente, vamos mandar um abraço pro Vicente aí, ó. Papai na tela aqui. Papai te ama. Show de bola! Agora me diga, doutor, quem é a pessoa, quais foram as pessoas que mais te impactaram na vida de uma forma geral? Lucas, desde muito jovem, eu sempre tive um tio. Ele é filósofo formado, hoje ele é pós-doutor, e ele sempre foi muito instigante em mim, no sentido de me dar ali conhecimento. Então, desde os meus 14 anos, eu sempre fui muito curioso, ele me alimentava ali com diversos livros, né, com conversas profundas, e ele me fez despertar para muitas questões que hoje eu vejo que fizeram total diferença na minha caminhada que estava por vir. O nome dele é Zeca, um grande abraço para você. Logo em seguida, depois que eu comecei a faculdade, eu tive grandes mestres nos bancos que também me marcaram, seja pela atuação profissional, mas pelo conteúdo humano de cada qual. Mas foi a partir do momento em que eu entrei para a advocacia que dentro da área jurídica eu tenho ali um dos grandes mestres, né, que eu tenho muita gratidão de ter conhecido, da nossa amizade, que perdura até hoje, que é o Dr. Guilherme Del Bianco. Ele é sócio-diretor do MVB Advogados, que foi o escritório no qual eu comecei a trilhar a advocacia. Então fica aqui um grande abraço para você também, doutor. Que maravilha, coisa boa. Agora me diga, quais são as características de caráter que você mais admira nas pessoas? Lucas, eu penso que a honestidade é muito importante em todas as relações, né? Desde o âmbito familiar até o âmbito profissional. A sinceridade, né, muitas vezes também é deixada de lado. Então eu costumo valorizar isso. A verdade das pessoas, a sinceridade, a honestidade, para mim, são fatores primordiais. Perfeitamente.
Agora essa aqui é para te pegar, hein? O que você mudaria em si mesmo se pudesse? Caramba, Lucas, aí você me pegou. Essa eu costumo pegar o pessoal com essa pergunta. A gente vai até ter que pensar um pouquinho, né? Mas, Lucas, eu penso que o ser humano está sempre em construção, né? Sempre em aperfeiçoamento. Então, por mais que hoje eu tenha aqui uma plenitude de poder saber muito bem os meus valores, ter um controle emocional muito grande, mas eu penso que cada vez mais nós, enquanto seres humanos, precisamos de ter empatia, né? Isso, para mim, é uma questão muito importante, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes é muito cômodo a gente ver a vida do seu próprio ponto de vista e muitas vezes deixar de realmente ouvir sem querer responder, escutar, ter uma escutativa. Então, eu sempre busco cada vez mais melhorar essas qualidades interpessoais. A empatia, a escutativa, seja no seio familiar, no seio com os meus amigos, né? No seio profissional, principalmente. Muito bom. Doutor Donato, nosso programa está chegando ao final, mas antes da gente fazer um encerramento, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para aquelas pessoas que acompanham a sua trajetória, aos clientes e também aos nossos telespectadores que estão te conhecendo agora. Legal, Lucas. Bem, eu penso que é muito importante a gente ter muita fé em Deus na nossa caminhada, seguir ali sempre guiado pelo caminho do coração, ter muita fé no sentido de que os problemas são passageiros, a gente está aqui para aprender. E naquilo que diz respeito aos problemas jurídicos, é muito importante a gente ter uma assessoria especializada, né? Então é importante sempre buscar mais informação, buscar conhecimento. Hoje Franca tem excelentes nomes da advocacia nas mais diversas áreas e também é uma verdade para todo o Brasil. Então fica essa mensagem de paz, essa mensagem de buscar o conhecimento e de buscarmos cada vez mais evoluir. Maravilha! Pessoal, nosso programa está chegando ao final. Que bacana foi a nossa entrevista de hoje com o Dr. Donato Costa. Ele nos deu realmente uma aula de direito trabalhista no programa de hoje. Eu quero desde já agradecer, Dr. Donato, mais uma vez por ter aceito meu convite, ter estado aqui comigo. Foi um programa muito bacana, leve, onde você demonstrou todo o seu conhecimento da área jurídica aqui. E espero que futuramente você volte para a gente debater um pouco mais da área trabalhista aqui no programa. Legal, Lucas. A gratidão é toda minha. Foi um grande prazer estar aqui hoje para poder contribuir aqui contigo nesse programa, nessa missão. E eu fico à disposição, tá? Contem comigo. Meus meios de contato estão aí nas redes. No que for necessário, contem sempre comigo, Lucas. Maravilha! Pessoal, na próxima semana tem mais programa inédito Família Verzola Recebe. Espero por você. Até lá!